Boa tarde, galera. Sou o Rodrigo. Trouxe aqui o Major Fábio para mais um episódio do Escola de Praia, trazendo dicas de segurança nos quiosques. Major, vamos falar aqui, tratar com os operadores de uma forma geral as melhores práticas de como atuar com segurança nos quiosques. Questões de incêndio, questões de primeiros socorros, de uma forma geral, o que a gente pode trazer. E um dos questionamentos que a gente pode começar esse bate-papo, que é essa segurança mesmo nos quiosques. Como o Corpo de Bombeiros pode trazer para a gente as melhores práticas, uma forma mais segura de se trabalhar dentro dos quiosques? Bem, obrigado pelo convite. A coisa mais importante, né, que o operador hoje ele tem que observar é a questão da manutenção dos seus equipamentos. A gente sabe hoje que a grande maioria dos incêndios que acontecem em todo o país são oriundos por causas elétricas. Então é muito importante manter a estrutura, a fiação elétrica, equipamentos, né, que sejam originais, que não tenham gambiarras, emendas. A parte elétrica é muito importante. Outra coisa, para aqueles que trabalham com gás, né, seja botijão de gás, que tal do GLP, ou até mesmo gás natural, o acondicionamento desses cilindros, desses vasilhames. Eles têm que seguir normas muito importantes que o próprio Corpo de Bombeiros recomenda para que não tenham acidentes como incêndios nem explosões, né? Então isso é muito importante. E por último, um fato muito importante também é procurar treinar os seus funcionários, a sua brigada. O treinamento é muito importante. Por mais que seja um bate-papo, alguns minutos ali ao decorrer do dia, eles terem contato com os equipamentos que possam ser usados, com os protocolos para atender muitas vezes uma queimadura, alguém que tenha se machucado ali, que está na mesa consumindo, é muito importante. Então, resumindo, a gente pode trabalhar aqui com 3 pontos. O primeiro é a manutenção correta do PC de luz, do gás, botijão, equipamentos em geral, armazenamento também de líquidos inflamáveis, que é muito comum em algumas situações, e também, obviamente, ter, né, esse treinamento também para os operadores, né, e também para a brigada de incêndio, que é tão colaborativa nesses locais. Então, com relação à manutenção, os operadores sabem que a Orla Rio presta essa manutenção para eles, na maioria das vezes. E aí é só indicar, a gente está sempre revisando, a gente está sempre fazendo essa vistoria aí, uma preventiva, a gente procura estar sempre ligado. Então a parte elétrica é uma parte que é legal. O que os operadores precisam se ligar muito, e tem muito disso, alguns esquecem de desligar a fritadeira, por exemplo, no final do expediente. E aí quando fecha o quiosque, a fritadeira fica ligada, pode ter algum incidente, né? Alguma urgência aí sem necessidade. Esse caso que você falou da fritadeira, né, é um caso comum. Equipamentos que utilizam energia térmica e ao mesmo tempo elétrica, né, são muito comuns de causarem incêndios, como ferro de passar, chapinha de cabelo, muito comum também. E no caso dos quiosques, né, a fritadeira elétrica, que é tão usada. Só para você ter uma ideia, só nesse ano de 2023, de 1º de janeiro até agora início de setembro, por exemplo, a gente teve 9 incêndios que o Corpo de Bombeiros foi chamado em quiosques só na cidade do Rio de Janeiro. A gente teve incêndios em Grumari, Recreio, Barra, Ipanema. Então, assim, você percebe que está espalhado ali, né, por toda a orla aqui da cidade. Então é muito importante essas dicas, eles terem atenção para não chegar a ponto de ter que chamar, né, o próprio Corpo de Bombeiros. É aquela fórmula explosiva, né? Você tem a gordura, o acúmulo de gordura nos quiosques, então a limpeza é muito importante, manter toda a parte do quiosque limpa. A manutenção elétrica aqui também é muito importante. E esse cuidado simples, né? Desligar a fritadeira, fazer sempre uma limpeza prévia por causa do acúmulo de gordura. E essas dicas aí são muito importantes, é muito sério isso. A gente tem um problema muito sério com o quiosque. O quiosque, a maioria deles aqui na Zona Oeste, por exemplo, eles são de madeira e fibra. Então, assim, quando pega, não tem jeito. Ele só para quando o fogo consome o quiosque inteiro. É muito difícil você contornar uma situação já pré-estabelecida. E quando a gente fala de incêndio, a gente fala do tipo de material que queima, você bem falou, né, madeira, fibra. E a gente fala também da própria fumaça
que quando é produzida pelo princípio de incêndio, essa fumaça ela fica contida dentro ali do quiosque, afinal de contas ele está fechado inicialmente. A fumaça, muitos não acreditam nisso, mas a fumaça ela é a parte do incêndio que mais consome calor, que mais transporta calor. E como geralmente, né, nos quiosques nós temos um espaço ali limitado, a evolução do incêndio, a propagação do incêndio faz com que a velocidade seja muito alta, porque o espaço ali é muito reduzido. Então a fumaça rapidamente se concentra, chega a 600, 700 graus e aquela fumaça ela vira fogo. Por isso que o processo de queima é tão rápido assim. A gente é acionado, a gente tenta chegar rápido, às vezes chega em 5, 6, 7 minutos, mas mesmo assim os danos são muito sérios. A gente não consegue preservar como um todo ali a estrutura, né? Exato. E de uma forma muito segura, o que você orienta como EPI, maneiras de você ter ajudar a aumentar a segurança nos quiosques, evitando incêndio, evitando até mesmo o próprio uso do quiosque em si, no seu dia a dia? Bem, uma coisa muito comum que às vezes as pessoas tentam dar solução rápida, porque está ali na operação, não quer parar, são as emendas elétricas e reparos. Então, se você vai trabalhar, seja com baixa tensão, com alta tensão, não improvise, chame realmente concessionária, não tente dar um jeitinho. A gente tem atendido um número muito grande de acidentes com choques elétricos, isso é fato, isso é muito comum. Quem vai trabalhar com coisa quente, vai manusear vela, óleo quente, é muito importante, já existem no mercado luvas apropriadas para isso, luvas que são térmicas, que realmente conseguem se moldar ali as mãos e dar mais segurança, dar mais confiança e vai evitar, obviamente, ali os incidentes, né, com tanto o operador, tanto também com a brigada. Isso é uma coisa importante também aí para a galera, aí para os operadores. O que a gente acha que a gente é chato quando a gente cobra a EPI para o quiosque. A gente está sempre com a nossa equipe fiscalizando e cobrando esse tipo de ações. Fora a nossa manutenção, a gente também não consegue estar onipresente em todo lugar ao mesmo tempo. E é interessante chamar mesmo, qualquer coisa errada, achou que a fiação não está legal, está esquentando muito, o disjuntor ele acusa muito, ele desarma muito rápido. Então começou a desarmar disjuntor, chama a gente, cara. A gente está ali, apesar da gente ter a preventiva, a Holary está sempre preocupada com isso. E é interessante o que o Major Fábio está falando, para mostrar para vocês o que o nosso trabalho de prevenção tenta evitar. Então é uma coisa que vocês têm que ter em mente, que a gente não está aqui para ficar perturbando, a gente está aqui para ajudar, procurando sempre trazer alguma coisa, alguma melhoria para vocês e algum conhecimento. Sem falar que toda a estrutura do quiosque, seja a parte elétrica ou não, ela está exposta, né, ao sol de maneira muito intensa, afinal de contas a gente está na praia. E além disso também está exposto à água, né, a umidade, a maresia, que é condutor elétrico. Tá? Exatamente. E isso obviamente vai causar, né, um desgaste ali um pouco mais rápido do que um apartamento qualquer, uma casa qualquer que esteja longe da praia. Por isso que é muito importante a gente ter esse cuidado ali, ter essa precaução para evitar os incêndios, né? É legal que o Major explique direitinho qual o tipo de extintor ideal para que a gente possa usar no caso de um incêndio de quiosque. Levando em consideração que os quiosques da Zona Oeste são praticamente fibra e madeira, né? A constituição dele, a maior parte é fibra e madeira. E lá na Zona Sul é o inox, né? Aço inox e vidro. Mas que dentro dele ali tem as carenagens que também tem muita fibra e alguma coisa de madeira. Mas tem todo o equipamento de cozinha, como fogão, forno elétrico, fogão industrial, que esse é ligado a gás em alguns casos, e os equipamentos em si, todos que são usados no quiosque. Bem, para começar, a gente tem basicamente 3 tipos de incêndios. A gente diz que o incêndio é classe A quando ele atinge materiais sólidos. O incêndio é classe B quando ele atinge líquidos inflamáveis ou gases inflamáveis. E o incêndio é considerado como classe C quando ele pega materiais que estão energizados, um fio energizado, por exemplo. Quando você olha para os extintores de incêndio no mercado hoje, a gente tem 3 tipos de extintores no mercado muito comuns. O de água, chamam-se de AP, água pressurizada. Temos o do pó químico seco, que é um pó branco, que é a base de bicarbonato de sódio. E o extintor de gás carbônico, basicamente aquele que é bem pesado, alguns já viram, onde sai um gás. É que a galera usa para esfriar cerveja. Exatamente, ele sai numa temperatura muito baixa.
Então a gente tem que entender que para cada tipo de incêndio existe um extintor que vai ter uma eficiência maior. Então, quando a gente olha para o material sólido, material inflamável, seja fibra, seja madeira, papel, tecido, o extintor mais indicado é o de água. O de água é o mais indicado. Quando a gente pensa num fogo, por exemplo, numa fritadeira, no óleo quente ali, o ponto atingiu, está incendiando num líquido inflamável, a recomendação é sempre usar o extintor de pó químico seco. É o melhor extintor e o mais seguro. Mas os quiosques, mesmo ele sendo de madeira e fibra, ele está todo energizado porque ele tem o cabeamento passando os fios. Então, no caso ali onde fica o relógio, né, da Light, se ele começa a pegar fogo, o relógio está ali, o ideal seria um extintor de pó químico. Nesse caso, que a gente está falando de energia, né, se o foco do incêndio, né, do princípio de incêndio, é muito bom a gente lembrar, né? Porque o extintor é para princípio e ele é muito importante. Muitas pessoas acabam não acreditando muito na eficiência dele, mas para um princípio ele é muito importante. Ele vai evitar provavelmente a chegada do corpo de bombeiros. Se você conseguir atuar nos primeiros 20, 30, 40 segundos, provavelmente vai conseguir apagar aquele princípio de incêndio. Então, se o princípio de incêndio for localizado, em especial, numa fritadeira, por exemplo, que está longe de alguma fonte de energia, não tem problema, vá com o extintor mais indicado, que nesse caso é de pó químico seco. Agora, se próximo dessa fonte de calor, se próximo desse local que está incendiando, nós temos, como você falou, uma fiação, PC de luz, aí a gente tem que pensar num outro extintor que é o mais indicado, que é o de gás carbônico. Por que o de gás carbônico é o mais indicado? Porque ele não deixa resíduo. Então, se eu tiver, por exemplo, que fazer o combate no micro-ondas, que é basicamente eletrônico, o gás carbônico ele apaga e não deixa resíduo. Se eu usasse o de pó químico, por exemplo, ele vai deixar um resíduo e pode estragar o material, porque o pó é corrosivo. E eu não preciso falar que a gente não pode jogar água, né? Nunca jogar água em materiais que estão incendiando, que são elétricos. Mas não tem um geralzão, por exemplo, eu tenho um quiosque. E aí eu tenho um problema de espaço. Se eu for ter um de pó, um de água, eu acabo ocupando um espaço. Perfeito. Mas aí um geralzão assim, na dúvida, aplicou aquele, ele serve. 2 dicas. A primeira é, a gente recomenda sempre que em qualquer incêndio você desligue o disjuntor geral. Você vai desenergizar a grande maioria dos materiais e você vai conseguir trabalhar até com água se for o caso. Agora, se você não tiver acesso ao disjuntor geral, se o fogo estiver muito próximo, se for inseguro de você mexer, existe uma quarta opção, que foi como você falou, poxa, será que eu vou ter um de cada? Economicamente talvez não seja viável, espaço também talvez não tenha. Existe no mercado o extintor chamado de extintor ABC. Por que as 3 letras? Porque ele consegue apagar os 3 tipos de incêndio. Ele é um extintor que veio aqui para o Brasil, né, meados de 2005. Ele é feito de um pó também, só que é um pó que a gente fala que é o fosfato monoamônico. É uma substância que foi criada, que é capaz de apagar incêndios classe A, incêndios classe B, incêndios classe C. Se a gente for lembrar, há pouco tempo atrás, ele era exigido nos veículos automotores. Então esse extintor você consegue usar, comprar e colocar no seu quiosque, por exemplo, que ele vai ajudar a combater qualquer um dos 3 tipos de incêndio que a gente está aqui falando. São ideias boas, né, que a gente pode dar agora. É importante também a gente lembrar que não basta só ter o extintor. É importante que em algum momento... O melhor é não usar o extintor. O melhor é não usar. Mas se for necessário, infelizmente, é importante que tanto o operador quanto a brigada, né, do quiosque já tenha tido algum tipo de contato com esse material antes. Por quê? No extintor tem um rótulo. O rótulo, ele diz, na dúvida, se você esquecer o que a gente falou aqui, pô, não sei se tem que usar pó, tem que usar gás. No rótulo do extintor está dizendo qual é a recomendação para você usar aquele extintor. Então, na dúvida, perde ele 5 segundos, olha para o rótulo, que ele vai te indicar para onde que ele é feito aquele extintor. Justamente para não ter aquele erro que algumas pessoas, pelo nervosismo, faz de usar o extintor de água no material elétrico. E aí essa pessoa pode morrer, inclusive. Pode receber uma descarga elétrica e morrer, inclusive. Então, a primeira coisa é ler o rótulo. Segundo, é já ter manuseado em algum momento o extintor.
porque os extintores têm mangueiras diferentes. Isso é importante, manusear. Outra coisa importante é saber como é que o pino, como é que eu tiro o pino. A gente vê muito no dia a dia as pessoas nervosas não conseguem puxar o pino. Tá apertando então e aperta e não sai nada no extintor. Às então vezes é importante, amassa o pino, amassa, danifica, ele acaba grande, nem utilizando lá no dia a dia. E, por último, essa pouca gente sabe. Extintor de incêndio, a gente sempre tem que testar ele antes de usar, porque existe ainda uma porcentagem de falhas. Então, antes de você apertar o gatilho do extintor para o foco, aponta para o chão e verifica se ele está funcionando para você não perder tempo. Se esse falhar, você pode pegar outro extintor e fazer o combate. Isso é muito importante. Agora, vamos lá. A gente está na praia. Na praia tem o quê? Muito vento. O vento é uma das coisas mais importantes no combate a incêndio. Porque se eu me colocar contra o vento e apertar o gatilho de um extintor, por exemplo, de pó, de água ou de gás, o material não vai chegar no incêndio. Então a dica número 1 é: se posicione sempre a favor do vento. Na hora do sufoco é muita coisa para pensar. Você pode esquecer, mas aí você vai gastar o extintor todo, o pó ele vai vir no seu rosto, não vai chegar no foco do incêndio e você não vai conseguir apagar. Então a dica principal é: para onde que está a chama? É por isso que é importante treinamento. Para onde que a labareda está apontando? E aí você dá a volta no material e faz o combate. Isso é muito importante. As pessoas às vezes não lembram do vento, porque a praia é um espaço aberto e sempre vai ventar muito. E no desespero nem se liga, tá? Vai de encontro ao fogo e não... E ainda pode até se machucar, porque a labareda vai contra, né, a pessoa. Verdade. Então a recomendação para usar não tem mistério, faz o teste, vai até o local, se posiciona, aperta o gatilho. Agora, fica uma distância de segurança, né? A sua segurança, a sua vida é muito mais importante do que às vezes um bem seu que está ali. A gente realmente tem que tomar muito cuidado quando for combater um princípio de incêndio, tem que ter treinamento, como você falou. Um treinamento é muito importante antes de fazer o combate. E acima de tudo, ficar numa distância segura, que pode variar em alguns casos de 2 a 3 metros, em outros casos pode chegar até 5 metros de distância, que é uma distância bastante segura. A gente vai conseguir combater o incêndio ali com bastante segurança. A gente já teve experiência de... O calor é tão intenso que o quiosque pegou fogo e quando a gente abriu a tubulação, abriu as caixas de esgoto, tava a tubulação toda derretida de tão quente que é A gente fala, né, que o incêndio ele se propaga de 3 maneiras. A primeira que é a condução. Começou a pegar fogo na parte da madeira, a madeira em si vai passando para o que está em volta dela. É o contato físico da molécula. Existe uma segunda forma, que é através da fumaça. Então, essa fumaça que ela é tão quente que ela acaba entrando pelas tubulações e ela vai dissipando para onde ela... A fumaça ela chega a 700 graus. E derrete a tubulação toda. É a toda. tal da convecção. Agora tem uma que acontece, é mais raro, mas acontece, que é a irradiação. Imagina um quiosque aqui, um outro quiosque próximo, ou um veículo próximo. A irradiação pode fazer com que o incêndio saia de um quiosque e vá para o outro. E isso pode acontecer através das ondas que a gente não enxerga, são ondas caloríficas que transportam esse calor. Então, muitas vezes a gente vê o incêndio de um lado e o outro completamente ali distante, está a 4, 5 metros e também começa a se incendiar. Por isso que o mais importante é combater o incêndio o quanto antes. Essa é a melhor dica. Não perder tempo, liga sempre o 93, o Corpo de Bombeiros ele vai para qualquer ocorrência, a gente está 24 horas de serviço. Mas se você puder e tiver treinamento, faça, tente fazer o combate ao princípio de incêndio, a nossa recomendação. É um primeiro socorro, né? Só que ela evitar desligar disjuntor, fazer ações que só o treinamento mesmo que vai passar para vocês essa tarimba, né? Fora isolar isso, o local também é importante, tirar os É. consumidores para que eles não sejam vítimas, É né? por isso que o treinamento é importante, porque você tem que... Com certeza. Aproveitando que a gente está falando de extintores, como é que funcionam as validades dos extintores? Bem, a gente tem 2 tipos de validade. Nos extintores de água pressurizada, de gás carbônico e de pó químico seco, do tipo de bicarbonato de sódio, em geral a validade é de 1 ano. Na dúvida, o operador e a brigada devem olhar no rótulo. No rótulo tem 2 coisas importantes. O selo do Inmetro, que é importante ter, e também a data de validade dele, que é de 1 ano. Passou 1 ano, mesmo que você não tenha usado o extintor, ele tem que ser enviado para a empresa, realizar a manutenção, o extintor volta com um rótulo novo e manutenido. Isso é muito importante.
Porque se você usar um extintor fora da validade, a chance dele não funcionar, dele falhar quando você apertar o gatilho é muito grande. Agora, a gente também tem o extintor ABC, que eu tinha te falado, que é a base de fosfato monamônico. Esse extintor um pouco mais recente, de tecnologia. Esse extintor ele tem a validade de 5 anos. Então você consegue ter ele por mais tempo, sem ter que mandar para a empresa fazer manutenção. Porque ele pode ser usado para tudo, né? Lembrando que é importante verificar o preço e os custos, que entre eles o valor pode variar um pouquinho. 5 anos são 5 anos. Exatamente. Aproveitando que a gente já falou de incêndio, já falou de algum tipo de socorro, de atitudes a tomar, de treinamento, que é muito importante, vamos falar agora dos primeiros socorros, porque lá, quando a gente está exposto na praia com os quiosques, ele está muito exposto. E aí desde um tropeção onde o cara arranha o joelho, a uma queimadura grave com a fritadeira, com óleo quente. Então assim, queria que você desse uma palhinha pra gente de quais são a melhor atitude, além de pegar no telefone e ligar para o 93, né? Quais são as melhores atitudes que a gente podia ter e agir em alguns casos, né? Vamos falar aqui de alguns casos. Perfeito. O que você falou é o mais importante. Ligar o 93 o quanto antes. É o primeiro socorro. Porque muitas pessoas, elas têm a sensação de que alguém já ligou e ela não precisa ligar. Exato. Existe uma reação, alguém deve ter ligado já para o corpo de bombeiros, não vou ligar não. Não pense assim, diz que o quanto antes, para que a gente possa chegar o quanto antes, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. A gente está lá à disposição, tem várias situações que a gente chega com a ambulância e a emergência já foi resolvida, não tem problema nenhum, a gente está lá para ajudar e isso faz parte do nosso trabalho, muitas vezes já ter resolvido antes da gente chegar. Agora no quiosque a gente tem muita coisa acontecendo, né? Vou dar um exemplo muito comum, foi o que você falou, né, das queimaduras. Queimadura, as pessoas querem botar pasta de dente, pó de café, verdade. Manteiga, uma pomadinha que ela tem ali. A gente não recomenda em hipótese nenhuma. Queimadura é sempre assim. Se você presenciou a queimadura, se você viu acontecer, pegue o braço, a mão, o que queimou da pessoa e coloque debaixo da água corrente o quanto antes. Tem gente que acha que tem que botar debaixo de água gelada. Não, a água gelada piora a queimadura. A água tem que estar à temperatura ambiente. Então abre a bica lá, coloca o braço e você vai resfriando a queimadura ali. Se a queimadura for extensa e for necessário levar para uma avaliação no pronto-socorro, a recomendação nossa é sempre botar gaze ou um pedaço de pano limpo em cima dela para tirar o contato com o ar, porque no ar a gente tem bactéria e pode infeccionar, e levar essa vítima o quanto antes. Então não faz nada, é só água. A asepsia maior é água. Porque se você botar, por exemplo, uma pomada, quando chegar no hospital, o médico ele vai ter que, a enfermeira, o técnico, ele vai ter que tirar para ver qual é a gravidade. Porque a gente tem queimadura de 1º, 2º, 3º e 4º grau agora. Então não é legal de você colocar nada. Proteja, lave, proteja e leve para fazer essa avaliação, obviamente, no hospital. Queimadura de 1º grau não exige muitos cuidados, fica só vermelho. Queimadura de 2º grau geralmente já faz bolha. Então a nossa dica é: não tente romper as bolhas. A bolha ela é uma proteção contra a bactéria. Naturalmente a bolha vai se romper, mas não force furar a bolha. Então ali no quiosque, inicialmente, não tente furar para ajudar. Deixe como está e encaminhe esse cliente, essa pessoa, para um pronto-socorro ou até mesmo, se for 1º grau, 2º grau, para casa e monitorar a queimadura, que é o mais importante. Além de queimadura, a gente também tem uma das maiores causas de mortes no mundo, que acontece em todo lugar, na padaria, no aeroporto, e vai acontecer também no quiosque, que é a chamada parada cardíaca. Como é que eu posso ajudar uma pessoa em parada cardíaca? Primeira coisa, ligar o 93. A gente sempre verifica se uma vítima está consciente ou não, se ela pode estar em parada cardíaca ou não, olhando se ela responde, se você chama por ela, ela te responde, ou seja, se ela não se mexe, se ela não abre o olho, se ela não verbaliza, ela inicialmente está desmaiada. Agora, se ela está em parada cardíaca, como é que a gente faz? Olhando para o peitoral dela. Se o peitoral dela não se mexer, olha durante os 10 segundos ali, ela está em parada cardíaca. O que você pode fazer? A tal das massagens. O nome certo é compressão cardíaca. Qual é a recomendação? Bota as 2 mãos juntinhas, vai no meio do peito ali e faz compressões fortes ali, numa frequência que a gente costuma recomendar de 2 vezes por segundo. A cada segundo vai a compressão, faz a compressão
até chegar uma ambulância. Você fazendo isso, consegue triplicar as chances da sobrevivência nessa vítima. Então é muito importante saber a técnica básica. Então, né? mas isso aí, a preocupação é essa, que não é qualquer um, mesmo tendo, tem que ter uma técnica, tem um treinamento também para isso. É muito importante, tanto em combate a incêndio quanto em primeiros socorros, é a gente investir em treinamentos. Só fazendo a prática com manequim, a gente consegue ter confiança para fazer uma boa compressão. Por isso que o treinamento é fundamental, a gente sempre recomenda que as pessoas façam treinamentos. Hoje em dia, a internet tem muitos vídeos, esses treinamentos são oferecidos por vários tipos de empresas também. A gente sempre recomenda que faça treinamento, isso é muito importante, como você falou. Queira ou não, a gente está com o público, né? Não tem jeito, a gente está inserido no meio do público. Os quiosques estão na beira da praia o tempo inteiro. População ali, muitas vezes. A gente vai encontrar também situações de convulsão. Muito comum ter convulsão. Na convulsão, a gente geralmente se assusta, né? A língua enrola, a pessoa às vezes começa a babar, né? Como a gente costuma falar. Ela cai no chão, se contorce. Isso geralmente assusta as pessoas. A convulsão, ela tem um fácil tratamento. Primeira coisa é não deixar essa pessoa bater a cabeça no chão. Então, a tendência é que ela perca, né, o movimento dos joelhos, das pernas, e ela caia no chão. Protege a cabeça. Não tente segurar a vítima, jamais tente segurar, conter. Isso vai piorar a crise dela. Deixa ela ter os movimentos involuntários, protege só a cabeça. Não precisa botar nada na boca, tem que segurar a língua, isso é mito. Não faça isso, porque a força da boca é muito grande, pode até arrebentar, cortar o seu dedo. Então deixa ela ter a crise, vai chegar um certo momento, alguns segundos, alguns minutos, que ela vai começar a relaxar. É sinal de que a crise está acabando. Aí vem a grande dica, você nunca pode deixar essa vítima de barriga para cima, porque toda aquela secreção, aquela saliva que ela jogou, ela pode aspirar. A gente chama isso de broncoaspiração. Se ela aspirar, a vítima ela pode morrer. Então a recomendação é que você gire a vítima de lado, deixa ela de lado, uma posição lateral, que se ela estiver escorrendo essa secreção, vai para o chão e não para o pulmão. Exatamente. Você coloca ela de lado, que ela vai ter muito mais ali tranquilidade. E óbvio, né? Chame o corpo de bombeiros para que ela possa ser avaliada muito antes, para que a gente chegue lá. Então são dicas importantes que podem representar ali, né? A diferença entre a morte, né, e a vida, né? E a gente tem uma vantagem, né? Que os quiosques, os quiosques estão entre os postos de salvamento e tem sempre um guarda-vidas lá. Sim, os guarda-vidas nossos, eles são bombeiros militares, bombeiros que se especializaram em salvamento marítimo, mas tem toda a capacitação, tem todo o conhecimento também para atuar, tanto em combate a incêndio, como em primeiros socorros. Então eles são realmente as pessoas que vocês podem chamar, não somente o 93, mas tendo um posto próximo de guarda-vidas, eles estão prontos para atuar. E se engasgar? Entalar com a comida? O engasgo, ele infelizmente é uma das causas de morte que nós atendemos muito aqui no dia a dia, principalmente em bebês e crianças pequenas. O engasgo ele é muito simples. Existem manobras que a gente pode fazer para desengasgar. Essas manobras, elas diferem para um bebê, para uma criança e para um adulto. Por isso, repito, é muito importante a gente treinar. Treinamento simples, que você faz rapidamente, você consegue pegar ali o jeito. Em geral, para um adulto, a gente sempre recomenda que a pessoa que vai desengasgar a outra se aproxime da vítima que está engasgada, dê a volta por trás, abraça a vítima por trás e faça movimentos com as duas mãos de comprimir o abdômen. Geralmente fica ali 2, 3 dedos acima do umbigo. Faça compressões fortes em forma de vírgula na barriga da vítima, 1, 2, 3, 4 vezes. Faça várias vezes, que provavelmente pedaço de carne, um pedaço de uma prótese dentária, por exemplo, ali. Num bebê, geralmente líquidos, esses objetos eles vão sair muitas vezes. Já num bebê é diferente, a gente não consegue abraçar o bebê por trás, ele é muito pequeno. A gente geralmente recomenda botar o bebê no braço e dar alguns tapas nas costas do bebê inicialmente e depois virar o bebê e fazer as compressões no peito. Então dá para ajudar, não é necessário esperar o corpo de bombeiros chegar. Com simples movimentos de mão, você consegue salvar uma vítima no quiosque. E sempre treinamento.
Treinamento é muito importante. A gente às vezes costuma achar que eu vou perder tempo com treinamento, que treinamento custa dinheiro. Treinamento é investimento. Vida não tem preço. Né? Mas dentro do teu negócio, a responsabilidade. Tu é responsável pela pessoa que tu cativou ali dentro, né? Que está ali dentro do teu estabelecimento. Falando aí de segurança, a gente está na praia e não pode deixar de falar, eu sempre tive essa curiosidade, são as bandeirinhas, e como a gente tem os bombeiros lá, os salva-vidas, como é que funciona? A gente tem muito afogamento, né? Chega verãozão, a praia lota, o pessoal enche a cara de cerveja e acaba muitas vezes indo pro mar e voltando içado naquelas sacolas, os pulsazinhos, né? Aquelas sacolinhas que a gente fala. E é interessante, principalmente ali, além de todo o know-how que o Corpo de Bombeiro tem de salvamento marítimo, mas legal de explicar as bandeiras, tipo de bandeira. Até pro operador mesmo, quando chegar um cliente, o cara, vou dar um tibum, o cara fala assim, ó, tá vendo aquela bandeira ali, ó, tá indicando isso, atenção. Para também ter uma noção do que indicar pro seu cliente, porque o cara muitas vezes usa o quiosque, mas acaba tomando um banho, né? Sim. Fazendo um ponto de apoio ali. As bandeiras têm cores que são muito importantes, então vamos falar aqui um pouquinho das cores. A cor vermelha é o local onde, naquela parte da praia, a gente tem uma vala, que a gente conhece como corrente de retorno. Se você entrar ali, você vai ser levado para longe da areia e vai se afogar. Então são os locais mais perigosos da praia. Viu uma bandeira vermelha? Jamais entre no mar. Um guarda-vidas bem cedinho fez a avaliação do local e observou que naquele dia, naquele local, existe ali uma vala. Porque a vala pode mudar de posição muitas vezes. Por isso que todo dia é feita uma avaliação, né, para que ele coloque uma cor de bandeira diferente. Então vermelha jamais. Dê preferência para ir na bandeira amarela ou verde. A amarela é o médio risco. Ali pode ter ainda uma presença de uma corrente de retorno, mas não é tão alta quanto a bandeira vermelha. Se você não tiver a bandeira verde, a bandeira amarela é ainda uma opção. Mas, se na praia que você tiver a bandeira verde, é porque naquele local é baixo risco. A gente nunca fala que o risco é zero, né? Que risco zero não existe. Mas na parte da praia que tem as bandeiras verdes, é onde o risco é muito mais baixo. Ali você consegue ir com mais tranquilidade com a sua família. Mas temos também a bandeira roxa. Muitos se perguntam, né? O que é a bandeira roxa? A bandeira roxa, na verdade, ela indica a presença de animais marinhos. Às vezes a gente tem ali uma baleia, um pinguim, água-viva, qualquer animal que possa causar um acidente com o ser humano, a gente tenha observado, a gente coloca a bandeira roxa ali. A bandeira roxa também significa que você não deve entrar no mar naquele local. Você pode sofrer algum tipo de acidente por algum animal marinho. Essas são as cores principais das bandeiras que as pessoas realmente têm que saber como identificar, né? Além das bandeiras, a gente tem também algumas dicas, né? Como você falou, né? As pessoas às vezes exageram, né? Na bebida alcoólica, muitas vezes. Isso é uma dica muito importante. Assim como a gente fala na condução de um carro, serve para o mar. Bebeu, não mergulha. A bebida geralmente ela diminui muito o nosso reflexo no mar, o nosso equilíbrio. Então qualquer onda que possa surpreender uma pessoa que está embriagada, por exemplo, ou que tenha utilizado, né, bebida alcoólica, pode potencializar o risco de afogamento. Então é uma dica também que a gente realmente dá, evite, não exagere, porque a tua chance de se afogar, né, pode ser muito maior. Além disso, dica, não entrar no mar à noite. Banho noturno nunca foi recomendado pelo Corpo de Bombeiros. Quer curtir a praia de noite? Pode curtir, ficar na areia. Curte o vento, o tempo, mas não entre no mar, porque a chance de afogamento é muito maior quando a gente frequenta também a praia à noite, né? Então, são dicas em geral que a gente sempre dá para as pessoas não aumentarem o número de afogamentos, né? Só esse ano, de janeiro a setembro, os nossos guarda-vidas já salvaram mais de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas se afogaram em todo, né, o estado do Rio. Por isso que é tão importante, né, a gente dar essas dicas aqui para não ter esses acidentes, né? Gravando. Aproveitando que a gente está falando de bandeira, então, em resumo, roxa e vermelha, não fica nem perto. Não entra. E ressaca. A gente sofre aqui com ressaca pra caramba. E tem uma turma que resolve tirar foto, né? Fazer selfie. Tem o quebra-mar, o recreio, tem ali o mirante. Então, assim, umas dicas aí pra galera ficar longe disso, porque o quiosque vai estar aberto, mesmo que tenha ressaca, o quiosque vai estar funcionando. As dicas pro cara dar aquele toque, assim, dá mole aí não, cara, que é manjar leva. Locais de mirante,
pedras, costões, são locais onde o índice de acidentes, tanto de afogamentos quanto de quedas, as pessoas caem, né, e fraturam várias partes do corpo e morrem, é muito alto. Isso geralmente fica mais perigoso em dias de chuva, a pedra fica mais escorregadia ainda, a ressaca ela aumenta o nível da água, ela molha a parte da pedra onde você costumeiramente não está acostumado a andar, então você é surpreendido porque está mais perigoso. Também não é legal de estar no costão, na pedra, no mirante de noite, não recomendamos porque o índice de acidente aumenta. Então esses locais distantes, quer fazer uma foto, quer fazer uma selfie, fica mais longe, não se coloca no precipício, fica mais próximo ali da calçada, não vale a pena, né? A verdadeira memória que a gente quer está na nossa cabeça, não está numa foto. Pede para o colega seu fazer uma foto. Não se coloque em risco. É muito importante a gente ter essa memória, ter essa preocupação, não se aproximar. Além disso, poucas pessoas sabem, nesses locais que nós temos pedras, costões e mirantes, nós temos um fenômeno que nesses locais nós temos uma vala sempre fixa. Sempre em locais próximos de pedras, a vala é muito forte. Então, se você entrar ali no mar para tomar um banho no mar, você vai ser levado com muita força para longe e provavelmente vai se afogar. Outro assunto interessante é verãozão, praia lotada, você não consegue andar e a criança se perde. Geralmente a galera acaba se perdendo. E aí, o que a gente pode fazer para minimizar isso? A primeira coisa é o responsável agir como responsável. Não tirar o olho da criança na areia em hipótese nenhuma. Não se distrair com o telefone celular. Adulto responsável tem que estar monitorando e vigiando a sua criança. Isso é a dica mais importante, tá? Outra coisa, se você vai dar um mergulho no mar com ela, né, você tem que estar muito próximo dela. A gente dá uma regra de um braço. Ela tem que estar no máximo a um braço de distância para você pegar ela, caso ela seja surpreendida por uma onda. Fique sempre próximo da sua criança, nunca deixe ela longe, sempre próximo. Agora, criança perdida na praia, como você bem falou, infelizmente é uma estatística muito alta e triste, porque mostra que nós adultos não estamos sendo responsáveis com as nossas crianças. Então, só esse ano, de janeiro a setembro, a gente já atendeu mais de 2.200 crianças perdidas nas praias aqui do estado do Rio de Janeiro. Então a gente geralmente, a criança chega chorando geralmente, alguma pessoa encontrou ela e leva no posto de guarda-vidas. O nosso posto de guarda-vidas, lá tem guarda-vidas. Eles podem realmente ali receber a criança, tentar procurar ali o responsável, mas o mais importante é o adulto tentar identificar a criança. Quando ele está saindo de casa, quando está no caminho para a praia, coloca uma pulseira qualquer, uma pulseirinha, onde ele consegue escrever ali o telefone de contato e o nome. Isso facilita muito. Tem casos que a gente fica na praia muitas vezes com uma criança perdida 3, 4 horas. Isso é muito doloroso para a criança e para a família. Então, para não ter esse problema, né, para não ter essa tristeza no seu dia a dia, no seu passeio virar uma tragédia, pega uma pulseirinha, coloca o telefone, isso vai facilitar muito, né, o nosso trabalho de encontrar o responsável. E na pior das hipóteses, orientar, procurar um posto de salvamento e deixar lá até o responsável aparecer. O posto de guarda-vidas, sem dúvida alguma, ele é uma referência na praia, né? Assim como os quiosques são referências também na praia. Porque geralmente o cara vai procurar ou a barraca ou o quiosque. E se você já orientou o posto de salva-vida, é só a questão de tempo de chegar lá. É um bom ponto de referência. E é importante lembrar também que na praia a gente não vai ter só os bombeiros. Você pode ter também a presença da polícia militar, de guardas municipais. Então, se você encontrar também esses profissionais, pode levar a criança. Todos eles têm o mesmo treinamento para que a gente possa encontrar o responsável. Para finalizar, umas dicas aí para curtir um verãozão, para a galera curtir o verão. O verão está chegando, ir para a praia, curtir um quiosque, ficar no mar, todo mundo gosta, né? Mas é muito importante a gente aproveitar com responsabilidade, essa palavra é fundamental. Você pode se divertir com a sua família, com seus amigos, mas com responsabilidade. O que a gente tem visto nos últimos anos é o contrário. As pessoas acabam exagerando e aí, infelizmente, o passeio
que era para ser um lazer, uma diversão, vira uma tragédia. Então a palavra sempre é conhecimento, responsabilidade, né? E aí você pode se divertir com a maior tranquilidade do mundo. Em caso de dúvidas, a gente está preparado, ligue 93, conte com a gente, estamos 24 horas no ar. A nossa missão é dar segurança a todos vocês, mas é sempre bom evitar, né? Prevenir sempre vai ser mais inteligente do que remediar, né? Essa é a grande mensagem que a gente pode deixar para a nossa população. Não, legal. E como diz a galera aí, pega a visão. Então a gente se vê no próximo episódio do Escola de Praia. Valeu, Major. Abraço.